Olá, meus queridos seminaristas, estamos aí para nós ministrarmos a quarta lição da nossa disciplina, do nosso livro Introdução ao Antigo Testamento, ok? Vou dividir essa aula em 2 vídeos, mais uma vez, para não ficar pesado aqui, ok? Na gravação do celular. Você que é inscrito do canal, só para atualizar você, se você quiser também assistir essa aula, fique à vontade. Estamos, impedidos de ministrarmos aulas dentro da sala, já tem um mês já. Então, para nós não ficarmos parados e nós não adiarmos o nosso curso, estamos na reta final aí, curso básico em teologia de 1 ano. Estamos na reta final, essa é a 9ª lição, faltam apenas 3 disciplinas. Estamos ministrando aqui através do meu canal, repassando para eles no nosso grupo do WhatsApp, a lição 4, ok? Então vamos lá. Profetas maiores. Diz assim, estamos na página 92, você seminarista, abra seu livro aí, procure acompanhar as aulas com o livro na mão, pelo amor de Deus, e Bíblia também. Vamos lá. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia de brilhar em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. 2 Pedro 1,19, uma linguagem mais moderna. Introdução. Chegamos então a esta seção do Antigo Testamento rica daquilo que Deus desejava e deseja para o seu povo, a seção profética. Esta seção inteira compreende ao todo 17 livros, chamados proféticos por causa do seu conteúdo, porque as suas respectivas autorias são de profetas, homens que viveram durante o período monárquico de Israel ao longo de mais de 4 séculos. É importante ressaltar aqui que o que foi dito e escrito por esses homens de Deus do passado, os profetas de Israel, não é apenas material literário restrito àquele período, mas as verdades espirituais que encontramos nestes livros são também para nosso tempo, de modo que muito podemos aprender e aprender para a nossa vida de devoção a Deus, relacionamento com e na igreja e também na vivência social. Os profetas bíblicos ainda falam depois de mais de 2.400 anos. Você consegue ouvi-los? Peça ao Espírito Santo que possa guiá-lo na compreensão da mensagem profética contida no Antigo Testamento. As profecias que foram transmitidas por esses homens de Deus formam uma base teológica e cristológica do profeta, do próprio Novo Testamento. São, portanto, a base para assuntos teológicos desenvolvidos no Novo Testamento, da mais alta importância, tais como a soteriologia, que é a doutrina da salvação, a antropologia, a doutrina do homem, a hamartiologia, a doutrina do pecado, as dispensações, escatologia, etc. Mas o que acontece é que esses livros, apesar de serem tão vitais para a nossa compreensão teológica do Novo Testamento e da Bíblia como um todo, são muitas vezes ignorados por nós, Igreja de Cristo. Que este livro de introdução ao Antigo Testamento possa ajudá-lo a reconhecer a importância dos livros proféticos do AT e dedicar-se a lê-los ao estudá-los. Veja bem, quando se fala em livros de profetas, ou em profeta, há um conceito equivocado de que o profeta só prevê o futuro. Não, isso é uma mentira. Ou melhor, isso é uma visão limitada. Sim, os profetas do Antigo Testamento, eles preveram o futuro, eles tiveram mensagens que foram além do seu tempo, sem dúvida. Isaías, por exemplo, século 8 a.C., profetizou acerca do Messias. Olha a distância, de quantos séculos de distância de Isaías para Cristo. Ele trouxe profecias vívidas acerca de nosso Senhor Jesus Cristo. Davi, no século 10 a.C., quase 1000 anos antes de Jesus, Salmo 22, ele traz lá um salmo extremamente messiânico, apontando para o Messias. Então veja bem, muitas vezes, sim, os profetas traziam mensagens para o futuro, mas muitas vezes você vai ver também nos profetas uma mensagem contemporânea para aquele tempo. E outra coisa que a gente deve aprender é que ainda que muitas mensagens focassem aquele contexto, naquele momento em que o povo estava recebendo a palavra, esses princípios, os valores ali contidos, eles vão além do tempo, são eternos. Então, muitas vezes o povo tenha recebido, ainda que muitas vezes o povo tenha recebido uma mensagem para aqueles dias, os princípios ali contidos ali de orientação para o povo naquele momento, sim, servem, são eternos e servem
para orientar hoje a igreja, a vida do povo de Deus. São princípios espirituais, ok? Página 93, lá embaixo diz: quem era o profeta no AT? Evidentemente, precisamos começar entendendo o que a Bíblia nos revela sobre o ser profeta. A palavra profeta aparece no Antigo Testamento, na palavra hebraica nabi, e o sentido dela em toda a extensão do AT aplicado aos profetas de Deus. É aquele que fala ou declara uma mensagem em nome do Senhor. Esse é o termo porta-voz, né? Ele era o porta-voz de Yahvé, comunicando aos seus ouvintes e leitores a vontade dele. É claro que nem sempre isto acontecia, pois o AT cita também os falsos profetas, como vemos no caso de Jeremias em seu embate com o falso profeta Ananias. Isso está lá registrado em Jeremias 28. A palavra grega para profeta é profetés, que significa aquele que fala sobre aquilo que está por vir ou adiante. O profetés é aquele que conhece o futuro, porque Deus lhe revelou, e assim ele comunica o que recebeu de Deus por inspiração. Uma parcela significativa do profetismo bíblico dedicou-se a anunciar o futuro. Isto é visto nas profecias messiânicas, por exemplo. As profecias messiânicas são aquelas profecias contidas no Antigo Testamento que dizem respeito ao Messias. Já foi feita uma estimativa de que várias centenas de profecias relacionadas a Cristo já se cumpriram em seu primeiro advento. Arthur Pearson afirmou que há 332 referências a Cristo no Antigo Testamento que foram expressamente citadas no Novo como profecias cumpridas durante sua vida e ministério, ou como previsões de seu caráter. No AT, o profeta é também chamado em alguns momentos de vidente. Não deve o estudante da Bíblia confundir o conceito bíblico de vidente com o conceito do espiritismo sobre esta palavra, ok? Então, muitas vezes o crente, principalmente você novo convertido, se você novo convertido, você olha o termo vidente no Antigo Testamento, não tem nada a ver, ok, com o vidente espírita, né? Cheio de demônios, usado por demônios para supostamente prever o futuro. Na Bíblia, o profeta do Altíssimo era assim chamado porque via as mensagens que recebia de Deus, em alguns casos. De fato, livros como Ezequiel, Daniel, Zacarias e outros são ricos em visões. A palavra vidente significa aquele que vê. Mas além de ser o porta-voz de Deus, o profeta no AT era aquele que sentiu o seu próprio Deus estava sentindo. Deus comunicava o seu próprio coração, o coração do profeta. Vemos isso claramente nas lamentações de Jeremias. O profeta chora ao ver a devastação de Judá. Também o profeta Osés igualmente sentiu o que Deus estava sentindo em relação à sua infiel esposa Israel. Dura missão recebeu aquele profeta de Deus. Vai, toma mulher de prostituições e traz filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. Lá em Osés 1:2 isso diz. O seu próprio casamento seria um símbolo vivo da infidelidade de Israel. Ou seja, você conhece a história do profeta Osés, ele se casa com uma prostituta e ele foi traído várias vezes, obviamente, por essa mulher prostituta. Ou seja, a vida dele foi uma analogia do que Deus estava sentindo em relação à prostituição espiritual que Israel tinha com relação aos ídolos, né? O profeta, nesses casos, se tornava muitas vezes uma mensagem ambulante. Enfim, vemos que os profetas veterotestamentários tornavam-se assim o recipiente dos sentimentos do próprio Senhor. É claro que um coração humano não caberia todo o amor de Deus pelo povo. O amor divino é incomensurável, mas aqueles homens e mulheres também, em alguns poucos casos citados no AT, eram impactados pelo zelo do Senhor. Profetismo em Israel. Afinal, o ministério profético no AT existiu como uma instituição organizada, como a do sacerdote? Houve, de fato, uma escola de profetas? Com base no que lemos em Números 11, de 16 ao 30, entendemos que a atividade profética inicia-se já nos tempos de Moisés. Aliás, o próprio Moisés é chamado nas escrituras de profeta. Mas é interessante observar que esta atividade já era conhecida no tempo do patriarca Abraão. Veja que Abimeleque ouve o próprio Deus dizer que Abraão era profeta. Mas certamente essa atividade profética só veio a ser mais amplamente desenvolvida no tempo de Moisés mesmo. Acreditamos que o profetismo como movimento surgiu mesmo no 8º século antes de Cristo e que tinha por objetivo restaurar o monoteísmo hebreu, combater a idolatria, denunciar as injustiças sociais, proclamar o dia do Senhor e acender a esperança messiânica num povo que já não podia esperar contra a esperança. Tendo sido iniciado por Amós, foi encerrado por Malaquias. João Batista é visto como o último representante deste movimento. Muito bem. Diz aqui algo interessante, que muitas vezes o profeta ele fazia denúncias no contexto espiritual, e muitas vezes ele fazia denúncias acerca das injustiças sociais. Ou seja, ele se metia em política. Beleza?
Quando você vê, por exemplo, um prefeito, um governador cometendo injustiça, e se o pastor pregar contra isso, ele está denunciando uma injustiça. Ele não está se metendo, pastor não pode se meter em política, né? Tem gente que pensa assim, o crente não pode falar de política, porque a política do diabo não pode se envolver. É uma ignorância tamanha, é um entendimento equivocado. Os profetas do Antigo Testamento faziam denúncias sociais. E o que é fazer uma denúncia de injustiça social? Se não falar de política, ele vai ter que falar de política. Eu estava até comentando ontem, acho que foi ontem, não sei quem, que por mais que você não goste de política, até 2 anos atrás, eu não me envolvi em política, hoje em dia não tem como você não tocar em assunto política. Exemplo, Araruama aqui, você não pode ir no centro, num banco, numa casa, numa fila lotérica para pagar sua conta de luz, de água, sem colocar uma máscara. Ordem da prefeita, calamidade pública, tá todo mundo morrendo em Araruama, calamidade pública. Sabemos que é por motivos eleitoreiros, sabemos que ela está recebendo milhões, vai receber ou está recebendo dinheiro do Estado que está sugando, tentando receber do governo federal. Enfim, há interesses politiqueiros de grana, então ela aqui em Araruama, prefeita, ela simplesmente decretou estado de calamidade pública e não tem um paciente no hospital de campanha que ela montou, um paciente lá internado com coronavírus. Uma das maiores falácias que eu já vi na minha vida, das maiores mentiras. Então não tem como eu não denunciar, não falar algo sobre isso. Isso é uma injustiça. Então os profetas do Antigo Testamento, aquele que era porta-voz de Deus, ele fazia denúncias também. Muitas vezes ele tinha que falar acerca de questões políticas. Por exemplo, ele diz aqui, João Batista foi o último profeta, digamos assim, da antiga aliança, ok? Ele também se envolvia, se metia, ele pregava as injustiças sociais, até tocou na vida particular, pessoal de Herodes, né? Dizendo que Herodes tinha tomado a esposa do seu irmão Filipe, né? Olha, você está em adultério. Ele teve que se intrometer na vida do político Herodes para denunciar um pecado da vida dele. E perdeu a cabeça por conta disso, né? Literalmente. Foi morto. Página 96, classificação dos profetas. Vamos a seguir 4 tipos de classificação para profetas do AT. Número 1. Profetas literários também são chamados de profetas clássicos. São os profetas que nos legaram os livros que levam os seus nomes. Deixaram-nos uma mensagem escrita. 2. Profetas não literários, também chamados de profetas orais, são aqueles cujas profecias não chegaram até nós na forma de livros, embora encontremos as suas palavras registradas nos livros bíblicos, mas esses registros eram sempre feitos por outro escritor. Profetas literais, exemplo aí, Elias, Eliseu, né, que não escreveram livros. Temos os profetas maiores, refere-se aos livros de Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel e Daniel. São assim chamados por causa da grande quantidade de volume literário dos seus livros e também por causa da extensão dos seus ministérios. Muito mais por causa do conteúdo, né, dos seus livros. O volume de conteúdo de Jeremias, por exemplo, de Isaías é enorme. E temos os profetas menores, são assim chamados por causa de pequeno volume literário de seus livros, né? Poderíamos assim ainda classificar os profetas em profetas do pré-exílio e profetas do pós-exílio babilônico, né? Conhecer e entender esta classificação ajuda muito na compreensão da mensagem dos livros proféticos. De fato, o exílio babilônico foi um marco na história do povo judeu, delimitando um antes e um depois na vida daquela nação. Então vamos analisar aqui os profetas a partir da página 98. Vamos falar agora sobre o profeta Isaías. Isaías, filho de Amós, é conhecido entre os estudiosos como o príncipe dos profetas do Antigo Testamento. É também por excelência o profeta messiânico, devido às referências várias que faz ao Messias Jesus. Seu nome dá título ao livro por ele escrito, como acontece com todos os demais livros proféticos do AT. O significado do nome dele é Iavé, salvação, ou o Senhor é salvação. Seu ministério foi extenso, profetizou por mais de 60 anos. Desde antes da morte do rei Uzias, que era seu tio, até depois da morte de Senaqueribe, rei assírio, isto é, em 740 a.C., até 681 a.C. O ministério do profeta Isaías foi centrado em Jerusalém e abrangeu os reinados de 4 reis, Uzias, Jotão, Joacás, Ezequias e Manassés. A tradição judaica afirma que Isaías morreu cercado ao meio
por ordens do filho do rei Ezequias, o ímpio rei Manassés. Possivelmente foi a este fator que o escritor da epístola aos Hebreus tenha se referido em Hebreus 11:37, lá na galeria dos heróis da fé. Possivelmente é uma referência a ele, assim diz a tradição. Isaías foi casado com uma profetisa e com ela teve 2 filhos, cujos nomes eram mensagens simbólicas à nação de Judá, que significavam Sear Jazub, que significa um resto volverá, e Maer Salah Hasbaz, rápido despojo, presa segura. Caramba, excelente nome para seu filho, né? Qual era a mensagem de Isaías, página 99? Certamente a maior parte do livro de Isaías, capítulo 1 ao 39, foi escrito durante o reinado de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, o restante do livro do capítulo 40 a 66, durante o reinado do ímpio e perverso rei Manassés. Talvez os sofrimentos que tenha enfrentado por causa da perseguição deste malvado rei possa ter contribuído para os seus escritos a respeito do servo sofredor que viria no futuro. O livro de Isaías, em sua mensagem, aborda temas sociais, religiosos e políticos. O profeta exorta o povo por causa de sua infidelidade a Deus, requer justiça dos líderes de Judá e procura mostrar que a salvação só pode vir do Senhor e não de acordos e alianças com outros países e nações. O livro de Isaías apresenta Yahvé como libertador de Israel, ou redentor de Israel. Eu não sei quanto a você, mas eu acho o livro de Isaías muito rico. É aquele típico livro que você tem muitos textos evangelísticos, mensagens de salvação, mensagens de renovo, de esperança. É interessante falar que os teólogos liberais, eles dizem que o profeta Isaías não teria escrito todos os 66 capítulos de Isaías. Há duas correntes. Há uma corrente de teólogo liberal que diz que Isaías escreveu a metade do seu livro e a metade, e por fim, teria sido um outro autor desconhecido. Então, entre os teólogos liberais, você vai ler muito a expressão, essa expressão aqui, ó. Isaías. Deutero, segundo Isaías. Como assim, pastor? Deutero Isaías? Pois é, então os liberais, eles não entendem, por N razões, por N motivos, que Isaías teria escrito as mensagens de esperança, de consolação. Eles creem que teria sido um autor, um sacerdote, quem sabe, pós-exílico, certo? Existe uma segunda corrente de teólogos liberais que dizem que Isaías foi escrito por 3 autores. Então, um terço do livro, o primeiro terço do livro, teria sido escrito pelo próprio Isaías. O segundo terço do livro, pelo Deutero Isaías, esse outro autor. E a terceira metade, que traz muitas mensagens de esperança, sobre Sião, né? Mensagem escatológica, teria sido um terceiro autor. Então, para muitos autores liberais, Isaías teria 3 autores, teria um terceiro Isaías. Mas a tradição, os conservadores, teólogos conservadores, acreditam que houve apenas um Isaías. Eu sigo a linha conservadora tradicional de que foi apenas Isaías, apenas um autor, né, um homem, apenas o profeta Isaías que escreveu este livro, ok? Página 99, ele diz assim lá embaixo: o livro de Isaías, uma mini bíblia dentro da Bíblia. O livro de profeta messiânico tem sido chamado de a Bíblia dentro da Bíblia ou uma mini Bíblia, por causa da semelhança da sua estrutura com a estrutura da Bíblia. Curiosamente, o livro de Isaías está naturalmente dividido em 2 grandes seções, assim como a Bíblia também é dividida em 2 grandes seções, o AT e o NT. A primeira seção de Isaías compreende justamente 39 capítulos, assim como o AT tem justamente 39 livros. A segunda seção de Isaías tem 27 capítulos, do 40 ao 66. Assim como o Novo Testamento tem 27 livros. A primeira seção do livro de Isaías contém uma mensagem com ênfase no julgamento divino sobre a nação pecadora, na lei, e faz referências ao Messias prometido. A segunda seção realça a graça, a redenção prometida, oferecida e realizada pelo Senhor, o Redentor de Israel, e ao Messias, mas agora como estando presente. A primeira seção anuncia o Messias, a segunda apresenta o Messias manifesto. Interessante isso, né? São 66 capítulos, né? E a Bíblia tem 66 livros. Muito bem. Vamos dar um pulo já, um salto para a página 101. Jeremias.
Profeta. Pouco mais de um século depois que Isaías exerceu o seu ministério, o Senhor agora chama um jovem para o ofício profético, que era natural de uma família de sacerdotes. Seu pai se chamava Ilquias e a vila de onde era natural se chamava Anatote. Seu nome é Jeremias. O próprio significado do nome Jeremias é um indicativo de que ele fora de fato chamado e enviado pelo Senhor a profetizar a uma nação rebelde, que significa seu nome, a quem Yahvé designou. Foi chamado ao ministério profético através de uma visão, profetizou durante 40 anos, nos reinados dos 5 últimos reis de Judá, 627 a 587 a.C. As autoridades não recebiam bem as suas mensagens, pois Jeremias era tido como alguém que enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade, e as mãos de todo o povo. Desse modo, Jeremias foi rejeitado, perseguido e preso. O livro de Jeremias possui alguns dados biográficos do profeta, pois alguns episódios de sua vida estão narrados no livro, capítulo 26, 28, 32, 35 a 43. Nabucodonosor cuidou dele depois da destruição de Jerusalém. Foi forçado a ir para o Egito, e lá, em adiantada velhice, morreu martirizado na cidade de Mênfis. Qual era a mensagem dele? A mensagem do profeta Jeremias tinha aspectos de repreensão ao pecado do povo de Judá, previsão do cativeiro babilônico e várias palavras de juízo contra as nações inimigas, como o Egito, Filístia, Moabe, Amon, Síria, etc. Mas o livro do profeta Jeremias não é só de juízo e castigo divino sobre o povo. Há também a promessa de regresso da Babilônia após os 70 anos de cativeiro, o que significa dizer que há a esperança de reconstrução nacional da nação. No livro também há uma referência ao Messias, futuro rei da descendência de Davi. Jeremias é conhecido entre os estudiosos como profeta das lágrimas, dado o teor melancólico de sua mensagem. E não era para ser diferente. O profeta Jeremias, na extensão do seu ministério, viu o povo afastar-se do Senhor e, como consequência, a devastação da cidade de Jerusalém pelos exércitos babilônicos. Israel já tinha sido completamente destruído. Agora chegara a vez de Jerusalém e Judá. Então, veja bem, algo que você tem que guardar na mente. Jeremias foi um profeta que profetizou por 40 anos no reinado de Judá, no século VI a.C., pré-invasão babilônica. Mensagem central. Ele dizia para que Judá abandonasse seus pecados de idolatria, que se voltasse para o Senhor. Caso eles não se arrependessem, Deus enviaria um juízo do norte, uma referência clara ao reinado da Babilônia, ok? Então, muitos sacerdotes, o povo, até mesmo tentaram matá-lo certa feita, lançando ele numa cisterna. Por quê? Porque suas mensagens geralmente eram mensagens que não agradavam as pessoas. Ele tem um momento em que ele disputa com um falso profeta chamado Ananias. Esse Ananias trazia mensagens de que Israel não era para Israel se preocupar, não era para que Judá ficasse preocupada, trazendo uma falsa mensagem de esperança. Porque a Babilônia não iria invadir Judá, e ele trazendo a palavra do Senhor: não, se vocês não se arrependerem, sim, virá o juízo. E foi isso que aconteceu. E ele é contemporâneo também de Daniel, porque quando veio o reinado da Babilônia e levou cativo o povo de Israel, nesse período Daniel era adolescente e foi levado junto também para a Babilônia. E nós conhecemos a história de Daniel por fato dele vir de uma descendência de família de nobres. Ele era um jovem inteligente, ele foi separado para servir dentro do palácio do rei Nabucodonosor. Ok? Então o que você tem que decorar, guardar mais ou menos é isso. Jeremias profetizou ali no século VI a.C., profetizou em Judá, naquele período ali que se aproximava a invasão babilônica, ok? Que se deu em vários momentos, né? Em algumas fases, né? Primeira fase, uma leva de judeus são levados para a Babilônia, e a queda definitiva com a destruição do templo se dá no ano de 587 a.C., ok? Lá embaixo, na página 103, diz: Jeremias iniciou seu ministério no reinado de Josias, um rei bom que adiou temporariamente o juízo de Deus prometido por causa do governo terrível de Manassés. Os acontecimentos estavam mudando rapidamente o Oriente Próximo. Josias tinha iniciado uma reforma, a qual incluía a destruição dos lugares altos pagãos em Judá e Samaria. Entretanto, a reforma teve um efeito pouco duradouro sobre o povo. Assurbanipal, o último grande rei assírio, morreu em 627 a.C. A Assíria estava enfraquecendo, Josias expandindo o seu território para o norte. A Babilônia, sob o domínio de Nabopolassar, e o Egito, sob o faraó Neco, estavam tentando sustentar sua autoridade sobre o Judá.
Em 609 a.C., Josias foi morto em Meguido ao tentar impedir o faraó Neco de ir contra o que restava da Síria. 3 filhos de Josias, Joacás, Joaquim, Zedequias e um neto, Joaquim, sucederam no trono. Jeremias viu a insensatez da linha de ação política desses reis e alertou sobre os planos de Deus para ajudar, mas nenhum deles deu atenção à advertência. Joaquim foi abertamente hostil a Jeremias e destruiu um rolo enviado a ele, cortando em algumas colunas e jogando-as no fogo. Zedequias foi um governante fraco e vacilante, buscando às vezes os conselhos de Jeremias, outras vezes permitindo que os inimigos de Jeremias o maltratassem e o aprisionassem. Então, pelo fato do ministério de Jeremias ter durado 40 anos, ele teve que lidar com vários reis que não davam ouvidos, com Zedequias, que era fraco, vacilante, de vez em quando fingia que ouvia ele, fingia que era obediente. Foi difícil, não foi nada fácil para Jeremias, né? Aí na página 104 você tem o esboço, né? Vamos pular. Ok, tem um esboçozinho aí com uma espécie de resumo, como se dividiria o livro aí com os seus 52 capítulos, ok? Página 106, vamos falar sobre o livro de Lamentações de Jeremias. Perfeito? Quem escreveu foi, obviamente, Jeremias. O autor deste livro é também o profeta Jeremias, que em 5 capítulos expressa o mais profundo da sua alma em relação a como agora se acha solitária aquela cidade dantes tão populosa. Os 5 capítulos que estão escritos em forma poética são, na verdade, uma espécie de apêndice ao livro de Jeremias com as suas profecias. Seu título em hebraico é Eish-Ha, que significa simplesmente como a primeira palavra do livro. A Septuaginta nomeou este livro como Terenoi, que significa lamento, canto de dor, cântico fúnebre, gemido. Este título expressa bem o contexto histórico de Lamentações. Jerusalém está agora desolada e o templo, símbolo máximo da religião judaica, arruinado. O livro de Lamentações pode ser considerado uma espécie de cântico fúnebre da cidade de Jerusalém. A impressão que temos ao ler as comoventes palavras do profeta das lágrimas é que ele está em pé em meio aos escombros da cidade e do templo. Quem sabe não foi assim de fato, mas no livro de Lamentações encontramos um clarão de luz, de esperança em meio à escuridão da desolação que se abatera sobre a cidade. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Vamos lá, resumindo. Quem escreveu o livro de Lamentações? Jeremias. 5 capítulos em forma de acróstico do alfabeto hebraico. Cada capítulo com 22 versículos. Ok? Significando que no hebraico, no original, cada versículo, cada perícope começava com uma letra do alfabeto hebraico. Então, são 5 capítulos com 22 versículos cada, composto em forma de poema. Expressa ali o lamento, né, a dor dele ter visto a cidade de Jerusalém destruída, o templo caiu, né, foi derrubado, a cidade em chamas, milhares de pessoas mortas, pessoas que foram levadas como escravas para o cativeiro babilônico. Deve ter sido muito triste para Jeremias, ok? Então eu vou encerrar aqui a primeira parte e no segundo vídeo que eu enviar para vocês vamos para a página 107 falando sobre o livro de Ezequiel. Perfeito? Ok, pausa do primeiro vídeo.